Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Esther, eu tenho 26 anos e esse vídeo está sendo gravado na quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2026. São exatamente 15h48 da tarde. É 3 horas e 48 minutos da tarde. Eu estou nesse exato momento na minha casa, é claro. Pela capa e pelo título do vídeo, você já sabe que é um vídeo de desabafo. Vai ser um vídeo mais de desabafo, é claro. É que a gente chama de desabafo, né? Mas literalmente apenas eu contando algumas coisas sobre a minha vida, sobre mim, expondo algumas coisas e também dando o meu ponto de vista. Eu, é claro, que espero que alguém assista esse vídeo até o final, se identifique. Inclusive, já quero falar agora no começo que caso você se identifica em algum ponto, também discorda de algum ponto, deixa aí nos comentários, contanto que seja de forma educada, tá? Porque eu já cansei na vida de lidar com gente mal educada e que acha que a vida tem que ser tudo da forma da pessoa, do jeito que a pessoa pensa, porque eu não sou assim. A única coisa que eu sempre falo é que eu gostaria muito que no mundo houvesse mais justiça e respeito. Aí entra a questão que eu falo. Mesmo que se você discorde de muitas coisas que eu venha falar no vídeo, comente com respeito. Isso para quem escolhe comentar, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas que discordam e por discordar, preferem já nem comentar. Isso acontece comigo também, não é muito. Eu sou mais aquela que gosta de, como o povo fala, uma encrenca, uma briga. Quando eu discordo, eu não consigo guardar as coisas pra mim, não. Eu já logo perco a cabeça. Eu sou um pouco estourada, talvez já dê pra perceber pelo meu biotipo. Eu digo isso porque tem pessoas que falam, né? Nosso tipo, a nossa aparência, o nosso jeito já entrega tudo. O nosso andar, o nosso olhar, o nosso falar. Falar não é tanto, porque é claro que na hora que você abre a boca, que você se expressa, você já diz muito sobre você, né? Agora, o mais hilário de tudo é saber que simplesmente no olhar de uma pessoa, o olhar de uma pessoa já diz muita coisa. Diz também sobre quem ela é, qual é o temperamento dela. E eu sempre procuro não esconder que eu tenho sim um temperamento bem forte. Então assim, eu entendo que muitas das vezes as pessoas preferem nem falar, mesmo que concorde ou discorde, porque tem um temperamento forte. Eu vai de momentos. Tem vezes que eu comento sim, independente se vai dar BO. Tipo assim, o BO que eu falo é muitas pessoas não entender o meu comentário. Quero dizer assim, gente, quando você tá vendo um vídeo na internet, vê um vídeo, seja lá qual for o tema, seja lá qual for a pessoa que tá fazendo o vídeo, aí você discorda do ponto de vista da pessoa, não gostou, simplesmente não gostou do vídeo e você comenta e muitas vezes um monte de pessoas comentam em cima do seu comentário. Tem pessoas que têm medo disso, né? E em alguns momentos evita isso, eu também algumas vezes evito, mas tem outros que eu não evito não. Eu falo, vou comentar mesmo e eu quero que comentem mesmo em cima do meu comentário. Isso seja no YouTube, no Instagram, que são as redes sociais que eu mais uso. Como eu falei no começo, esse vídeo vai ser de desabafo, contando um pouquinho sobre mim, expondo meu ponto de vista, o que é que eu penso. Hoje é um dia como qualquer outro. Foi o dia que eu tinha uma consulta marcada, especificadamente ginecologista, da área ginecológica, enfim. E desde ontem, a consulta estava marcada para hoje, dia 21. Detalhe, eu estou gravando esse vídeo nesse bendito dia 21 de janeiro de 2026, mas não sei quando eu vou postar esse vídeo e se eu vou postar esse vídeo, até porque talvez esse vídeo vá conter algumas partes fortes, algumas palavras fortes, sei lá. E como o povo fala, pode ser um gatilho. Eu não quero que esse vídeo seja gatilho pra ninguém, né? Até porque, como eu falei, eu vou só contar um pouco sobre mim, expor o meu ponto de vista. Então talvez esse vídeo seja apenas pra ficar guardado. Mas eu tava com a consulta marcada pra hoje, dia 21, especialista da área ginecológica, e desde ontem, dia 20, eu já não tava assim tão bem, tipo, não querendo ir na consulta. Não à toa. Eu tenho toda uma história por trás disso, né? Então, sempre quando tenho uma consulta marcada, principalmente na área ginecológica, eu sempre fico muito apreensiva. Em cima da hora, eu dá vontade de não ir, porque
Geralmente as consultas que eu tenho não é boa, não me satisfaz, né, da forma que eu queria, não ocorre da forma que eu queria. Então, por esse motivo, sempre eu fico apreensiva e muito, assim, brocochô, um dia antes e no próprio dia. Foi o caso de hoje, desde ontem e hoje mais ainda, quando o celular despertou, que eu olhei lá, consulta com o ginecologista às 10h20 da manhã. Fiquei o dia todo, tipo, nessa falta de coragem, não uma falta de coragem, um desgosto, um desprazer de ir à consulta. Mas fui, enfim. Não deu certo por motivos que cheguei atrasada. Eu nunca chego atrasada, assim, de que eu mesma me autopolicio. Desde a minha adolescência foi assim, eu sempre estudei mais. Eu estudei a minha vida quase toda, foi na parte da manhã. O único momento que eu estudei em horários diferentes foi depois de casada. Eu estudei à noite, porque eu fazia supletivo. Mas a minha criancice, adolescente, eu estudei sempre de manhã e tinha que acordar muito cedo. Minha mãe sempre pegava no pé. Então não tinha pontinho, por mais que eu tivesse preguiça, tinha que acordar cedo e pronto. Não que eu tenha o costume de acordar cedo, eu não acordo cedo. Mas quando eu tenho compromisso, eu já me programo todo, me programo que eu falo, é alguma coisa que tem que levar algo, eu já me organizo tudo que eu vou levar antes. Tipo, em questão de médico, tem exames, tem anotações, eu já anoto tudo no dia anterior, já arrumo tudo na bolsa no dia anterior. Se é viagem, já arrumo a mala dias antes, apesar de eu não viajar muito, mas às vezes que viajei, a organização acontece, bem antecipado, que é já para não ocorrer atrasos. Eu uso o celular já para colocar para despertar um dia antes. Sempre tenho o costume, quando eu tenho algum compromisso, eu coloco o celular para despertar um dia antes, para me lembrar que no próximo dia eu vou ter um compromisso e ainda coloco para despertar no próprio dia, claro, hora antes. Então, assim, não é nem que é uma coisa natural, mas eu já me policio pra eu não me atrasar, porque eu sei que se deixar a Deus dará, tipo, eu vou lembrar, eu sei que eu vou atrasar. Acho que todo mundo é assim. Enfim, mas por motivos de atraso, não deu certo. Eu cheguei lá, até parecia que ia dar certo, porque assim que eu cheguei, falei com a recepção, só falei assim, cheguei e falei, bom dia, tenho uma consulta marcada para hoje. Eu nem falei o horário, porque sempre as consultas anteriores, sempre tenho o costume de chegar e falar, oi, bom dia, eu tenho uma consulta marcada com a ginecologista às 10h20. Um exemplo, que esse seria o horário de hoje. Mas geralmente às 9, 9h30. Hoje eu não falei o horário, já pra tipo ver se passava batido. Aí quando a moça olhou lá no sistema, a primeira coisa que veio foi que a sua consulta tava pra ontem, dia 20, às 10h20, não dia 21. Eu falei, sério? Eu falei, eu cometi esse pecado, ainda falei assim, porque seria quase que um pecado, porque para começo de conversa é extremamente difícil conseguir uma vaga. Aí eu deixar acontecer isso, e eu tinha, para mim, que eu tinha jogado o papelzinho que foi me dado quando foi marcada a consulta fora. Depois que eu joguei no calendário para despertar, eu joguei o papel fora. Eu pensei, mas aí eu falei, me dá só um minutinho para eu procurar aqui na minha bolsa o papelzinho que a enfermeira me deu, da marcação da consulta. Aí procurei, o papelzinho tava lá. E eu peguei e olhei, tava dia 21, então tava certo. Não era dia 20, como ela, não sei como e da onde ela tirou, que eu tinha deixado passar, que a consulta tinha sido no dia anterior. Não foi. Aí nisso ela falou, vou falar com a enfermeira. Enfim, conseguiu fazer a ficha, chegou a fazer a ficha. A enfermeira antes ainda questionou, falou, você chegou atrasada. Aí expliquei a situação, eu moro num sítio, tinha chovido esses dias atrás todos, por motivo de que tava muito alagado. A gente mora num sítio, primeiro, muito longe da cidade, tem que atravessar o rio, não sei o que mais lá. Contei tudo, não foi nada inventado, tudo verdade, mais o fator do ônibus que demora muito, a gente nunca sabe qual é o horário certo que ele vai chegar, e tem muitas vezes que a gente chega, tá tipo quase chegando no ponto, e o ônibus tá saindo, e por mais que você grite, que você corra, que você se esguele pra ele parar, ele não para. Não foi o meu caso hoje, a gente chegou lá, o ponto tava tipo vazio, não tinha nem sinal de que tinha passado o ônibus, mas tinha pessoa lá, e aí o meu esposo perguntou, meu esposo foi comigo pra me levar até o ponto de ônibus, ele perguntou, aí tinha um cara lá num barzinho, aí ele falou, o ônibus acabou de sair, mas foi o acabou de sair que a gente nem viu que ele tava lá, então tipo, ele tinha saído alguns minutos antes da gente chegar. E o próximo, você iria passar umas 10h30 por aí. O povo chuta, né, o horário, porque ele não tem horário fixo pra passar. Isso eu tô falando é na região que a gente mora. E 10h30 aí já tinha extrapolado, se o ônibus fosse passar às 10h30, já tinha extrapolado, é claro, o horário da minha consulta, que seria de 10h20, 10 minutos de atraso. Eu tô falando assim, a diferença contando que o ônibus fosse passar às 10h30.
e a tolerância de atraso é só 10 minutos. Quero frisar aqui, eu moro em Itanhaém, São Paulo, litoral sul de São Paulo, e o bairro especificadamente é Jardim Coronel, e o único ônibus que vem pra cá, que vem até o final onde a gente mora, já que a gente mora no sítio, precisa pegar o ônibus que vem até o ponto final, é o ônibus Equitação, linha 102, se eu não me engano. E essa linha, uma negação pra cá, uma negação, a pessoa passa mais de 2 horas esperando, tanto para ir pro centro, quanto para vir do centro para cá, o pessoal que mora pra cá. Assim, é complicado. Aí nisso que eu vi que iria demorar, eu usei a internet lá da rua e mandei mensagem no WhatsApp da unidade onde eu ia ser atendida, eu falando o motivo disso, daquilo, explicando, né? Eu vou atrasar, teria como marcar para mais tarde? Aí, como sempre, eles demoram a atender, demora coisa de dias para atender, mas eu mandei mesmo assim na esperança de que entrassem para ver a mensagem. Por que que eu não liguei? Porque eu não tenho como ligar, porque eu não recarrego o celular direto, porque para recarregar o chip do celular é R$25. Todo mês essa pancada de R$25 não tem quem aguente. Simplesmente a pessoa ligar quando tiver uma necessidade, que não é sempre que eu tenho necessidade de ligar. Então tem vezes que eu recarrego o chip que eu tenho no celular, sim, só pra não perder. Não porque eu tenho necessidade de ficar ligando. Então assim, não tinha como eu ligar. Aí tá, mas aí fui, com a cara e com a coragem. Já imaginando que poderia acontecer isso de eu não ser atendida. Mas quando eu cheguei lá e que a enfermeira entendeu, eu contei pra ela, ela super entendeu, não falou absolutamente nada, a não ser que, não, tudo bem, quando eu expliquei tudo, né, falou, tudo bem, vou fazer sua ficha. Eu fiquei muito feliz, eu falei, ela foi bem compreensiva. Só que aí depois, foi a médica em si que não quis atender, porque eu cheguei tarde, falou outras coisas que é referente ao meu tratamento. Ela não falou diretamente pra mim, ela falou diretamente pra enfermeira, mas ela falou em voz alta, como se eu não tivesse lá, ou falou de propósito mesmo pra eu ouvir, mas tipo como quem não queria se dirigir a mim pra falar comigo. Aí ela ainda falou bem assim, você fala com ela, tá bom? E ela, assim que a doutora virou as costas, a enfermeira me chamou e falou, a doutora não vai atender porque você chegou atrasada e ela tem compromisso, ela precisa almoçar. Falei, não, tudo bem, houve erro da minha parte, eu cheguei atrasada, pode remarcar? Eu falei, pode. Enfim, remarcou. A questão não é nem essa. Falei, mas não se baseia nisso. Se baseia nisso, tem um pouquinho dessa história toda com o médico e tudo mais. Meu desabafo tem a ver com isso também, mas tem muito a ver também com questões internas, com coisas da minha vida, da minha cabeça, que agora é que vai começar. Assim que eu saí da unidade, não digo nem do consultório, que eu nem cheguei a entrar no consultório, eu entrei numa sala da enfermeira, ela foi mexendo no computador dela, tentar ver pra quando é que tinha vaga, enfim, depois quando eu saí da unidade, eu fiquei mal pelo fato de não ter conseguido passar pela consulta, porque era uma consulta, no meu ponto de vista, simples, porque eu já passei muitas vezes com essa mesma médica, ela já sabe do meu caso, do que se trata, é um caso tanto quanto difícil de lidar, eu acredito que é tão difícil que até eles mesmos, até agora, nunca fizeram nada pra me ajudar quanto à minha saúde. A consulta era simplesmente pra eu, primeiro, mostrar uns exames que faltava, mostrar pra ela do ano passado que eu tinha feito, e não por falta de interesse meu de não voltar lá pra mostrar, foi porque é uma situação triste, a questão da medicina daqui, especialmente de Itanhaém e especialmente do bairro Jardim Coronel, porque eu não sei as outras regiões, mas ao que tudo indica é a mesma coisa pra toda Itanhaém. Por quê? Porque existem páginas no Instagram de Itanhaém que são páginas que são usadas, assim, eu não sei nem quem é que administra, se é homem, se é mulher, se é casado, se é solteiro, se são pais de família, se não, ou se são pessoas até de dentro dos próprios órgãos, né, tipo prefeitura, secretaria de saúde, não sei. Mas, como eu ia falando, existem essas páginas que postam. As postagens geralmente é só sobre tudo que é de ruim da cidade. E nessa eu vejo muitas pessoas se queixando da saúde, a saúde precária de Itanhaém, no quesito a tudo, no quesito a posto de saúde. Há essas unidades, tipo as que tem aqui em Itanhaém, os postos de saúde em cada bairro, até onde eu sei, que em toda cidade grande é assim, né? Em cada bairro, não é que nem em cidade pequena, tipo, antigamente eu morava na Bahia. Geralmente na Bahia e cidades da Bahia é o único posto de saúde, atende toda a região. E um hospital também regional único, onde a pessoa vai pra lá quando precisa. E quando lá não dá conta, é claro, eles mandam para cidades grandes. Aqui em São Paulo e cidades assim de São Paulo é diferente. Para cada bairro tem um posto de saúde. E como eu estava falando, nas páginas do Instagram o que mais se vê é as pessoas se queixando da saúde precária, do atendimento precário, da demora de questão de anos. Não é questão de dias, de meses, apesar de anos serem compostos de dias, de meses, mas é questão de anos de demora para conseguir marcar uma consulta. Aí ainda tem questão de exames, marcar exame, fazer o exame, marcar o retorno com o médico e iniciar o tratamento. Muita gente se queixando de
posto de saúde, unidades. Aqui em Itanhaém, as unidades, onde eu já passei até onde eu sei, tem o posto de saúde, que é o do meu bairro. Eu tenho que sempre procurar o do meu bairro. O meu é o SF do Jardim Coronel. E unidades assim onde tem os médicos, ou o médico, onde era para ter médico, são o Cine e o Sescri. Vejo muitas pessoas se queixando das unidades, não só dessas do bairro do Coronel, como de qualquer outro bairro. Em Itanhaém tem muitos bairros, bairro Savoy, bairro Gaivota, Cibratel, e muitos outros que eu nem conheço, que apesar de eu já morar há anos em Itanhaém, eu sou uma pessoa caseira, eu não saio, nem eu e nem meu esposo, então tem muitas coisas, tem muitos buracos de Itanhaém que eu e meu esposo não conhecem. Então assim, mas eu só vejo as pessoas se queixarem. Então não é um problema só, exclusivamente meu, porque há quem olhe pra mim, talvez, e veja eu falar tanto e falar, mas parece que é só você que vê problema em Itanhaém, mas não é só eu. Inclusive, eu posso deixar depois, ou na descrição, ou no primeiro comentário fixado aí, as páginas que eu ditei aqui do Instagram, que são páginas de Itanhaém, onde tem lá, nossa, muitas publicações de tudo que é de ruim que acontece em Itanhaém, e tipo, parece que a prefeitura, o prefeito, se é da área da saúde, o secretário da saúde, se é da área da educação, o secretário da educação, se é da área de lazer, o secretário de lazer, tapa os olhos para tudo que é de ruim que acontece. Então, assim, eu posso deixar o nome das páginas, até porque isso não influencia em nada, tipo assim, não me compromete em nada. Você pode pesquisar no Instagram, seguir a página ou só dar uma olhada, você vai ter prova do que eu tô falando. Sobre o quão precário é a questão especificadamente, que é o que eu estou me referindo a esse vídeo, a saúde. Mas é claro que há muitas outras que deixa a desejar. Em questão de segurança, nem se fala. Em questão de educação, também nem se fala. Lazer, nem se fala. Moradia, nem se fala. Infraestrutura no geral da cidade de Itanhaém, assim como algumas das outras regiões de toda a Baixada Santista, deixa a desejar muito em muitas coisas. Mas como no começo eu falei que quando eu saí da unidade eu fiquei triste. Fiquei triste porque não consegui passar pela consulta e especificadamente hoje eu não podia discutir, não podia falar nada, não ia colar essa de eu falar, mas é só uma consulta rápida para a médica olhar os exames, era isso que eu estava falando, que faltou ela olhar, não por interesse da minha parte, mas porque eles dificultam marcar uma consulta que seja a primeira consulta, que seja a segunda, que seja consulta de retorno. Só era para ela olhar esses exames e também tratar de um outro assunto, que é um tratamento que eu tinha iniciado com uma outra doutora, que foi a minha primeira vez que eu passei com essa doutora, e infelizmente na consulta de retorno, que eu ia retornar para contar para ela saber como foi, como se deu o tratamento, se eu me dei bem, se aconteceu o que a gente queria que acontecesse, ela já não estava mais atendendo na unidade. Essa foi a informação que eu tive, aí eu tive que passar com outra, a qual essa outra fez pouco caso do meu caso. Para resumir, isso é um resumo, porque o vídeo já fica longo eu falando poucas coisas, mas se eu for contar tudo detalhado. Fez pouco caso, não deu continuidade no meu tratamento, não quis, porque não viu necessidade, falou que o tratamento que eu tinha feito, que ocorreu, tudo que ocorreu, que não vem ao caso, ou pelo menos nesse vídeo não dá para eu contar detalhadamente do que se trata, pro que era o tratamento, o que aconteceu ou deixou de acontecer. Simplesmente ela falou que não tinha necessidade, então não deu continuidade. Eu saí de lá bem chateada. Isso foi outra consulta, gente. Aí tentei falar com a superior, que foi as enfermeiras que tinha marcado essa consulta para hoje, dia 21 de janeiro, que seria para eu me consultar com essa outra médica, que eu já tinha me consultado antes, que não tinha passado nenhum tratamento para mim, mas aí, como é só ela que tem na rede, segundo essa informação que eu tenho, só essa médica que existe na rede. Os outros, parece que quando atende, é uma exceção que abre, aí vai atender nessa unidade C-Screen. Então, assim, querendo ou não, a gente é obrigado, forçado a aceitar e passar com a única médica que tem. Independente se ela vá com a sua cara, se ela atenda você bem, se ela trate você bem, se ela se importa com o seu caso, se ela liga pro seu caso, se ela passa um tratamento pra você ou se ela não passa um tratamento pra você, se ela descredibiliza a sua dor, ou desfaz a sua dor, se ela negligencia o seu quadro clínico de saúde ou não, você tem que aceitar e tem que passar com ela, porque é só ela que existe na rede, não tem outra. Motivos? Não sei, porque eu não acredito que há um motivo plausível para em uma rede grande assim de saúde faltar médico, só ter apenas um médico, uma médica para atender. Mas não vem ao caso, pelo menos nesse vídeo não. Eu ia passar com ela só para ver se ela dava continuidade no mesmo tratamento que eu iniciei com a outra doutora que deixou de atender na unidade, assim rápido, pode-se dizer que do dia para noite, por motivos também não sei, ou se ela iria iniciar um novo tratamento a gosto dela. Mas enfim,
enfim, por motivo que eu cheguei atrasada, que foi o que ela falou e eu ouvi, ela não iria me atender. Eu saí de lá arrasada. Primeiro porque eu errei, falhei em ter chegado tarde. Não adiantava eu me queixar, falar, poxa, mas é só pra ela ver os exames e ver se ela vai iniciar um tratamento. Não adiantava eu espernear, eu mesma vi que não compensava. Eu apenas falei, não, tudo bem, pode remarcar. Não foi a médica, como eu falei, a médica não se dirigiu a mim. Ela falou com a enfermeira, mas ela viu que eu tava lá, ela falou em voz alta, eu ouvi o que ela falou. Como eu falei, eu ouvi até outras coisinhas que ela falou, até em questão do tratamento, mas aí a enfermeira ficou se desculpando, desculpa, porque a enfermeira antes, ela tinha falado pra mim que eu ia ser atendida, tipo assim, que tudo bem, que quando eu expliquei pra ela o motivo de eu ter chegado atrasada, ela falou tudo bem, aí tanto que depois, quando a médica falou pra ela que não ia me atender e que ela falasse comigo, ela falou, né, eu entendo sua situação, não sei o que, eu entendo que você não teve culpa, eu falei, não, eu tenho culpa, querendo ou não, né, eu cheguei atrasada, a gente sempre tem que dar o nosso máximo pra não acontecer essas coisas, né? Então eu tenho culpa. Então eu vi que não dava pra ficar discutindo. E aceitei que ela remarcasse. Não compensava discutir com a enfermeira, até porque ela tava sendo muito gentil comigo. Mas eu saí de lá frustrada pelo meu erro de ter chegado atrasada. Eu sei que pode parecer bobo, mas você tá se martirizando só por isso? Não. Mas porque hoje, exclusive, eu não tava bem. Eu acho que desde de manhã, quando eu falei em voz alta, eu falei com meu esposo, acho que ele deve lembrar que eu não queria ir, eu já não tava bem, né? Até porque eu já tô com um quadro de saúde ruim, já faz tempo, do domingo retrasado, eu tive uma dor no ouvido e não ficou só nesse ouvido, eu tive infecção de ouvido, os dois ouvidos, eu fiquei surda e eu ainda tô melhorando. Eu ainda tô, assim, inchada aos pouquinhos e os ouvidos também tapados, né? Escutando pouquinho. Tô escutando bem em vista de antes, como eu tava, mas eu ainda tô me recuperando. Eu ainda tô baqueada da infecção que eu peguei. Então, tipo assim, naturalmente eu já não tava bem. Mas não tava bem também, parece que internamente. E aí isso foi a gota d'água. Como eu moro na praia, quando você vai pro centro, tem acesso à praia. Por todo beco que você entrar, em todo beco que você entrar, você tem acesso a ir pra praia, né? E ficar sentada ali nos banquinhos. Eu fiquei com muita vontade de ir pra lá, sentar um pouco no banco da praça, respirar, chorar, porque eu tava com muita vontade de chorar. Mas ao mesmo tempo eu só queria vir embora pra casa e estar aqui, na minha casa. Então eu preferi, assim que eu saí de lá, eu vim correndo, tipo, acelerando os passos pra pegar o ônibus e vir pra casa. Não fui pra praia, apesar de que eu queria ficar lá, até porque lá é mais vazio, pelo menos eu ia procurar um local que tivesse mais vazio, eu ia ficar lá e ia desaguar tudo que eu quisesse desaguar, em questão de choro, né? Mas eu preferi vir no ônibus, eu chorei bastante. Já no ponto eu fiquei sentada e eu não consegui me segurar, eu chorei. No ônibus também eu chorei pra caramba. Depois quando eu desci, eu vim pra casa, também chorei pra caramba, mas eu não queria conversar com ninguém que eu diga assim, meu esposo. Ele ficou perguntando o que aconteceu. Eu falei que não aconteceu absolutamente nada, eu só falei isso, que eu não fui atendida. Acho que ele não acreditou, acho que ele pensa até agora que aconteceu alguma coisa, tô dizendo até agora porque nesse exato momento eu tô sozinha, ele saiu, eu só tomei um banho, comi, mas assim, não foi nada, até porque eu não fui atendida, então não foi nenhum diagnóstico, nem nada do tipo, até porque diagnóstico eu já tenho, que é o de sempre, os médicos olham pra mim, olham pros meus exames e falam que eu tô bem, que eu tô normal, que eu não tenho nada, apesar de eu sentir dores dia após dia, e apesar de um problema específico que acontece comigo, eles falam que eu tô bem, então não foi nada, mas aí eu falei pra ele que eu não queria nem conversar, porque realmente eu não queria, eu só não tava bem, eu só tava querendo e, tipo, precisando chorar. Foi isso que eu falei. Eu só quero chorar e eu só preciso chorar. Realmente, eu só precisava chorar. Mas em todo o percurso, desde quando eu saí lá da unidade, eu fiquei me sentindo muito mal, porque eu fiquei me sentindo muito descompromissada pelo fato de eu ter atrasado e fiquei me sentindo uma pessoa que não sabe, tipo, lutar pelos seus direitos. Tô falando isso baseado no que eu falo, que já faz tempo que eu venho correndo atrás da medicina pra cuidar da minha saúde, pra iniciar um tratamento, e eu tenho a sensação de que, tipo, eles fazem o que quiser, eles fazem o que quer de mim, faz de mim gato, sapato, e tipo assim, parece que eu não tenho voz, e mesmo que eu tenha, mesmo que eu fale, não adianta nada, eu me sinto, sabe, uma tapada. E aí eu tô falando essa palavra porque eu fiquei muito mal também hoje, eu chorei, porque eu fiquei pensando nisso, poxa, como as coisas é difícil pra mim. As pessoas podem pensar que eu tô me vitimizando, que é muito mimimi, porque as pessoas, principalmente na internet, tem muito disso. Não vive o que a gente vive, não tá na nossa pele, não sente a dor que a gente sente, que seja corporalmente ou mentalmente, mas elas querem falar que a gente faz muito mimimi, que é melodrama, que é drama, que é não sei o quê. Melodrama é novela, melodrama é filme. Você nunca pode julgar a dor de ninguém, sendo que você não tá vivendo essa dor. Sempre eu falo isso porque é uma verdade.
continuidade. E aí, falei tapada porque antes, quando a gente estava a caminho para ir pro ponto de ônibus, para eu ir para essa consulta, eu comentei com meu esposo da consulta anterior. Foi com a médica que eu falei que ela não quis dar continuidade no meu tratamento. Aí eu falei para ela que eu tinha ido pra falar desse tratamento e para pegar o resultado de uma biópsia que eu tinha feito. E eu contando pro meu esposo que lá no consultório, depois que ela deu o resultado da biópsia, do exame, por isso que ela falou para mim, né, que tava tudo normal, ela virou para outra companheira que tava na sala, no consultório, e perguntou bem assim, o resultado do exame pode ficar aqui ou tem que dar pra ela? Aí a médica falou, não, tem que dar pra ela. Aí ela me deu. Aí eu tava contando isso pro meu esposo. Isso que eu falei isso, né? Aí meu esposo virou e falou, mas você também é tapada. Desse jeito. Então, tipo assim, eu não tô falando mal do meu esposo. Sei que ele vai ver esse vídeo. Eu só estou relatando que, querendo ou não, tudo, absolutamente tudo hoje que eu vivi, contou pra eu ter sentido tudo que eu senti, a dor que eu senti, tanto mentalmente, no coração, a dor, a tristeza que eu senti da vida em si, porque eu me vi como realmente uma pessoa tapada. Eu fiquei pensando, sabe, não só do dia de hoje, que como eu falei, não tinha nada que eu pudesse fazer, nada que eu pudesse falar. Então não foi nem porque eu sou tapada que eu não, tipo, lutei pra passar na consulta hoje. O que eu quero dizer é que eu poderia ter insistido pra, tipo, mas ninguém pode obrigar uma médica a atender alguém, principalmente se eu cheguei atrasada, não foi a médica que atrasou. Então não tinha como eu discutir, falar, poxa, mas é só pra ela olhar os exames rapidinho, e também ver se ela vai dar continuidade ao tratamento. Não tinha como, mas mesmo assim, eu me senti uma verdadeira tapada, como meu esposo falou. Algumas vezes também eu já falei isso comigo mesma, quando eu também algumas vezes já me dirigi à minha mãe e falei assim, né, que eu sou tapada, que eu me sinto tapada pra vida, porque até pra ir no mercado, só pra vocês terem ideia, agora já começa, tipo, eu contar coisas particulares de mim, até pra eu ir no mercado, eu só vou se meu esposo for. Eu não vou daqui ali, num barzinho que tiver, se eu tiver com vontade de eu tomar sorvete, eu morro com vontade de tomar sorvete, mas eu não vou sem o meu esposo. Sim. Vai ter gente que vai ver como um monte de coisa, né? Como dizer, pode colocar aí, podem fazer, hashtag tapada. Mas vai ter gente que vai ver como uma dependência, e pode realmente ser, mas eu sempre falo, tudo tem uma história por trás, né? A minha criação colaborou muito pra isso, pra eu ser essa Esther que eu sou, que muitos não conhecem, apenas eu mesma e o meu esposo, mas eu sou uma Esther bem difícil e com muitas facetas, com muitas peculiaridades que muitos não sabem, talvez nunca vão saber a fundo mesmo, ou mesmo que saiba, nunca vão entender, porque entender é difícil de entender, ou muitas das vezes é porque é difícil mesmo, ou outras vezes é porque as pessoas põem dificuldade para entender a vida de um adulto que um dia já foi criança e adolescente e infelizmente sofreu nas mãos dos pais que tiveram, né? Eu não tô aqui para falar mal de pai, mas apenas tudo que eu por acaso vinha a falar é porque foi verdade, é porque foi uma vivência, então eu não tenho o que fazer, né? Se eu for contar uma história, eu tenho que contar a história por completo, ou pelo menos dar um norte para você, explicar o porquê que aconteceu, o que foi que aconteceu, o que eu carrego ainda disso que aconteceu. Então, assim, pode ser que eu seja uma pessoa dependente, tapada, uma pessoa boba, uma pessoa morta pra vida, que, vamos supor, não sabe se virar sozinha, porque tem muito da minha criação. Na minha vida de hoje, na Esther de hoje, jovem, eu não digo adulta ainda, porque eu tenho 26 anos, né, que eu tô falando que eu não sou velha, já tô caminhando pra ser velha, mas eu sou uma jovem ainda que era pra ter uma vida diferente, pelo menos no quesito a mim mesma, sabe, em ser uma Esther que toma atitude, que tem ação, mas eu não sou assim. Se tem pessoas que me acompanham sempre aqui no canal e pensava que eu era assim, eu não sou assim, eu sou uma Esther que tem a sua história, tem suas dificuldades, tanto dificuldades, limitações internas dentro de mim como externas, e tudo é fruto da minha criação. É fruto sim também de hoje, porque quem escolhe hoje, quem faz o hoje e o futuro da gente é a gente mesmo, depois que a gente começa a se autorresponsabilizar e a responder por nós mesmos e a criar o nosso futuro. É difícil de entender essas coisas. Ao mesmo tempo que nós é responsável pelo que nós faz hoje, pelo que nós planta hoje e vai colher amanhã, conta muito a nossa criação, o que a gente ouviu, pelo que a gente passou, e vai de cada um. Tem pessoas que superam com facilidade e tem outros que não. E também a maioria dos que fala que superou, que supera, que hoje tem uma vida em paz, tranquila, que perdoou tudo que viveu, que vive em paz, mesmo tendo sofrido, em quesito especificadamente, como eu tô falando de criação, de pai, mãe, mas são pessoas que passou por tratamentos, que sejam psicológicos, psiquiatras, psicoterapeuta, enfim,
toda essa gama que existe de medicina que cuida da mente, do psicólogo da pessoa, a maioria das pessoas que falam que venceu na vida passou por esses tratamentos. Agora me diga, pobre, tem como passar por um tratamento, ficar passando sempre por esses tratamentos, fazendo sessão de terapia, sessão de psicoterapia, para melhorar a mente, para perdoar, para deixar no passado o que é do passado? Pobre não tá conseguindo cuidar nem da saúde básica, do normal, como eu que tô sofrendo para cuidar da saúde ginecológica, algo que era para ser de direito da mulher, cuidar sem ter um tratamento, sem ela precisar se humilhar para que um médico passasse um tratamento para ela. E eu não tô conseguindo isso. Agora o que dirá conseguir um outro tratamento? Só se for pago. Agora me diga, uma pessoa pobre como eu, que eu ganho R$600 do Bolsa Família, tento realizar outros sonhos que eu tenho, eu vou ter dinheiro para estar pagando sessão de terapia com terapeuta. Não tem como, gente. É fora de lógica. Eu fico me sentindo muito para baixo. E hoje, exclusivamente hoje, por motivos não sei, sendo que os dias anteriores tava normal assim, né? Eu não tava pensando em nada do passado, eu não tava ruim, assim, tipo, ruim com a vida, infeliz com a vida. Não, tava normal. Mas especialmente hoje, quase tudo veio à tona na minha mente. Tipo assim, de eu lembrar do meu passado, lembrar de quando eu vivia com a minha mãe, lembrar de quando eu era mais jovem, de tudo que eu vivi, quem eu fui, se eu fui. E, na verdade, resumindo, eu não fui ninguém. Eu acho que até os dias de hoje eu não sou ninguém ainda. Eu não tenho uma identidade, assim, dizer quem é a Esther. Pode ser que outra pessoa de fora olhe pra mim e consiga me titular, consiga me dar uma identidade. Até porque é de costume as pessoas darem título para as pessoas darem identidade para as pessoas julgarem as pessoas pela capa, como se diz, julgar o livro pela capa. Mas não num mau sentido, num bom sentido mesmo. Posso ser que outra pessoa de fora consiga dar uma identidade pra mim, um título pra mim, dizer se a Esther, que eu posso dizer da Esther é que ela é uma pessoa muito melodramática. O que eu posso dizer da Esther é que ela é muito tapada. Dizer da Esther que ela é muito dependente. Ou o que eu posso dizer da Esther é que ela é amorosa. O que eu posso dizer da Esther é que ela é compassiva. Tô supondo. Porque eu não sei dizer nada sobre mim, de verdade. Eu não sei dizer sobre a minha identidade, sobre quem eu fui, sobre quem eu sou e quem eu posso ser daqui a alguns dias, daqui a alguns anos. Aí eu me senti tapada, não foi pelo dia de hoje exclusivamente, foi pensando em todas as outras consultas que eu já fui, entre idas e vindas, já passei por mal bocados, já ouvi e vivi coisas que no meu ponto de vista não deveria ouvir. E geralmente quando eu vou em consultas o meu esposo tá. Quando era em consultas particular, quando a gente fez um esforçozinho, o meu esposo se esforçou pra caramba pra eu passar em particular pra resolver essa questão da minha saúde, ele entrava comigo no consultório. Mas em consultórios públicos, os médicos têm essa mania de não deixar a acompanhante entrar. Exclusivamente comigo, a ginecologista que eu passo, geralmente fica de bico se eu falo meu esposo acompanhar. E em particular não é assim, mas enfim, não vem ao caso. Nessas consultas, que geralmente eu vou sozinha, eu acabo escutando coisas, né? E aí eu conto tudo para meu esposo. Tenho o costume de, quando eu saio do consultório, contar como foi. Ele mesmo pergunta também. Aí eu falo, e às vezes ele fica revoltado com a situação, porque nosso ponto de vista não seria coisa do médico dizer ou fazer com a paciente. Ele nunca falou pra mim nada do tipo, que eu sou tapada. Só exclusivamente hoje que ele falou, mas ele falou bem assim, você parece que é tapada, exclusivamente porque eu contei que a médica tinha perguntado se podia deixar um exame lá ou se tinha que dar pra mim. E nisso eu retruquei o meu esposo, né? Eu até falei bem assim, me respeite, porque eu não sou tapada não, porque quando eu tenho oportunidade de falar, eu falo. Só que hoje em dia dá medo de falar qualquer coisa, porque você se dirige, a pessoa fala qualquer coisa, a pessoa já fica com raiva, tudo já é crime, pode não ser crime o que você falou, mas a pessoa já considera como crime, como desacato, é essa palavra, e já fala que dá processo, que vai te processar. Então dá medo de você se dirigir a um médico, a um secretário, a um prefeito, a um policial e falar certas coisas, porque tudo é desacato. Eu falei, nem tudo deve ser falo, e também porque a médica tinha se dirigido a uma mulher que estava lá no consultório. Como a moça respondeu para ela que tinha que dar para mim, imediatamente ela entregou o exame para mim e não necessitava eu falar mais nada. Foi assim que eu falei pro meu esposo. Mas tratando de outras consultas que realmente eu poderia ter agido de acordo com o direito que é me dado como paciente, eu realmente me senti tapada. Eu falei, realmente, muitas coisas que eu já vivi e ouvi, eu poderia não ter ouvido, ou mesmo que eu ouvisse, eu poderia não ter deixado barato se eu tivesse se eu tivesse me posicionado como uma paciente que tem os seus direitos. Mas já passou. Mas hoje,
me pegou bastante essa questão. O cérebro da gente sempre quer arrumar um porquê que a gente é assim, ou porquê que a gente fez tal coisa, compensar nossa atitude com algo do passado, com algo que aconteceu. Aí o cérebro já ficou pensando, também sou assim por causa da minha criação, isso aqui, que não é uma mentira, mas também é algo que, poxa, faz mal. Eu sei que faz mal, mas, poxa, também entenda você que talvez pode julgar a gente que vive visitando o passado, parece que mora literalmente no passado. É difícil a gente se desprender do passado, principalmente quando a gente vê que mesmo nos dias atuais nada mudou, as pessoas que já nos fizeram mal não mudou, nem sequer nos apoia, são pessoas que nem sequer nos procuram para saber se a gente tá bem, então a gente fica mal, porque a gente volta no passado, lembra do passado e lembra que ainda nos dias de hoje a pessoa não mudou, a pessoa permanece a mesma, seja ela, seja ele, permanece o mesmo. Se você for falar com a pessoa sobre qualquer coisa, a pessoa te trata da mesma forma que te tratava outrora, quando você era uma criança, quando você era um adolescente, que tinha que impor regra em você, sim, tinha que pôr limite, sim, mas mesmo depois de adulta, parece que aquela pessoa só olha pra você como uma criança que não tem pensamento, não tem sentimento, não tem desejo, não sente nada, parece que é um animal, mas não, você já é um adulto, você sempre fica querendo compensar, fica lembrando do passado e compensa as atitudes de hoje, as atitudes tomadas e não tomadas com o que aconteceu no passado, que é o meu caso, sempre fico, eu não faço isso, eu sou assim, eu sou tímida, porque eu sou bem tímida. Há quem desacredite porque uma pessoa gravar vídeo, não é possível ser tímida, mas eu sou tímida, eu sou muito tímida. Eu não sei porque eu gravo vídeo, mas eu sou tímida, então eu sempre fico, eu sou tímida porque é isso, porque aconteceu isso. Eu não gosto de sorrir, eu detesto sorrir. Na frente de pessoas eu detesto. Agora, se tem uma única pessoa na face da terra que eu sorrio sem ter vergonha, é o meu esposo. Aqui e acolá, tem momentos que eu tenho vergonha assim de sorrir na frente dele. Fora isso, é uma pessoa que eu não tenho vergonha de sorrir na frente, é o meu esposo. Aí, se eu tenho vergonha de sorrir, ou se entra nesse assunto, eu falo, mas eu tenho vergonha de sorrir porque isso, porque aconteceu isso. Não é uma mentira, como eu já falei e repito, mas também não é algo bom de estar se lembrando, mas é uma coisa que, infelizmente, se eu tivesse um botãozinho que eu pudesse apertar, dar um reset e apagar todas essas lembranças, mesmo que eu esquecesse da pessoa em si, eu apagaria, ou das pessoas, né? Eu apagaria, mas infelizmente não tem. Nem com oração forte, nem com reza braba, como diz o pessoal, eu acho que não tem como apagar, porque eu já tentei de tudo, já tentei muitas coisas, a gente tenta se manter zen, se manter em paz, fazer reflexões ou pensar, praticar o perdão e o auto-perdão também, né? Tem o perdão que é perdoar o outro, perdoar o próximo, e tem o auto-perdão que é se perdoar. Já tentei tudo isso, mas sempre que acolá o passado me derruba. Então, e hoje foi um desses dias, eu chorei bastante, e eu fiquei pensando, nossa, em quantas coisas eu já vivi. Pode parecer que não. E às vezes a gente fala a nossa idade assim. Gente, eu falo qualquer pessoa, mas no meu caso específico, se eu falo a minha idade assim, tenho 26 anos, a pessoa, é novinha, ainda não viveu nada. Vivi. Você está muito enganado se você pensa que pessoas que têm, até mesmo adolescentes, que têm 14, 17, aí pessoas que têm 20 anos, 22 anos, você cogitar, pensar e dizer que a pessoa não viveu nada, tem muito que aprender, você está muito enganado. Você não sabe nada da vida. Aí sim, eu me atrevo, com toda licença, e desculpa se eu estiver errado, mas você não entende da vida, ou se entende muito pouco. Porque pessoas também, mesmo que criança, mesmo que adolescentes, mesmo que jovens, já viveram, tem a sua história, tem a sua bagagem já, e eu costumo dizer, eu tenho a minha bagagem. Não se compara com a de ninguém. Eu sempre falo, histórias, lutas, dores, vitórias, conquistas, nada se compara. Só que cada um tem a sua luta, cada um tem a sua vitória. E não se compara, mas eu tenho a minha, eu tenho 26 anos e eu tenho as minhas lutas, assim como tive minhas vitórias também, né? Enfim, a minha vida é isso, se resume nisso. Uma Esther, uma mulher jovem, casada, se chama Esther, tem 26 anos e vive quase que diariamente, eu posso dizer, visitando o passado, ou passado por conta dele próprio, intrusivo, intrometido, abelhudo, inventa de me visitar. Aí quando ele me visita, eu não tenho ainda estrutura psicológica, tenho estrutura mental de lidar bem com isso, e me abate. E hoje foi, como eu falei, foi o dia que eu lembrei, assim, de um pouquinho de coisas que eu vivi, coisas que eu já senti vontade de fazer, como eu estaria vivendo se eu tivesse feito essas coisas, sabe, nessa onda de sofrimento e de história, que eu tenho minha história em questão de família, minha criação com a criação da minha mãe para comigo, pai,
porque eu nem tive, na verdade, mas minha mãe, em quantos momentos na minha vida eu pensei e planejei fugir de casa, porque eu não aguentava a pressão, né? E há quem fala, é porque vocês, adolescente, vocês criança, adolescente, não quer ser corrigido, não aguenta ser corrigido, que hoje em dia não se pode. Eu não sou de hoje em dia, eu sou de 99. Assim, nascida. E na minha época ainda, a criação da minha mãe, eu respeitava muito, e até hoje, eu bato continência pra minha mãe, respeitava muito, eu acho sim que pais tem que ter a rédea dos filhos, sim, tem que colocar os filhos no trilho, sim, tem que corrigir, se for preciso, se for necessário, tem que bater, sim. Os pais têm que estar acima do filho, sim, em quesito de corrigir, educar e colocar eles no melhor caminho possível. Então não venha com essa de que vocês não gostam de ser corrigido, que não é o meu caso. O meu caso é coisas assim, soltas, coisas bobas e ao mesmo tempo não bobas que me afetaram. Quantas vezes por causa dessas coisas bobas eu fiquei mal? Eu planejei fugir. Nossa, foi muitas vezes de arrumar assim uma sacolinha ou uma bolsinha qualquer, colocar minhas coisas e falar hoje, essa noite, quando meus pais e meus irmãos dormir, eu fujo de casa. E aí eu pegar num sono pesado, que quando eu conto isso pro meu esposo até eu falo, parecia que era o próprio Deus ou o anjo que dava uma cacetada na minha cabeça. Eu dormia antes que meus pais, antes que os meus irmãos, sendo que era um dia que eu passei o dia quase todo planejando fugir, e eu não vou dormir. Eu levava a cacetada que eu dormia, que acordava o outro dia assustada. Eu não fugi. E minhas roupas que tá aqui dentro, se minha mãe ver, aí eu corria pra desarrumar tudo que eu tinha arrumado, colocar nos seus devidos lugares, que era pra ela não ver, e eu não ganhar aquela surra de sangrar e de morrer. Aí depois disso, mais na adolescência, eu já quis ser gótica, eu não sei se vocês sabem o que é, mas assim, pode não parecer nada demais, eu vou deixar uma foto passando, e pode não parecer nada demais, mas na minha mente ser gótica, que é umas pessoas que andam de preto, todo de preto, e claro, naturalmente deve ter seus pactos aí com alguma coisa, né, com o mundo espiritual. Quantas vezes eu não quis ser esse tipo de pessoa? Especificadamente eu me baseava em uma gótica que tinha na cidade que eu morava na Bahia, quando vivia na tutela de minha mãe, e eu via ela, e ela parecia ser uma pessoa assim, tão zen, tipo assim, que não sofria, ou que se sofria, ela não se importava com o sofrimento, era solitária, porque eu só via ela sozinha, e eu falava, eu acho que eu vou entrar nesse mundo. Eu sei, isso pode parecer que é loucura, aí tem gente que pode até se atrever a falar, você é muita safada, contando historinha. Não é, era momentos de sofrimento em que eu queria arrumar algo que preenchesse aquele vazio, tirasse aquela dor que eu sentia de ouvir, de viver certas coisas. Então eu sempre ficava procurando o melhor caminho. Assim como hoje, depois de adulta, quantas vezes eu já não quis sumir? Quantas vezes eu já não quis deixar de existir? Quantas vezes eu já não quis ser moradora de rua? Preferi cogitar, pensar que um morador de rua viva tenha uma vida melhor do que a minha. E sim, se a gente for no fundo ver, comparar, sentar e conversar com um morador de rua, quantas vezes eu já não vi isso? Se a gente sentar, conversar com um morador de rua, ouvir a história dele, você vai se sentir um nada perto dele. Muitas das vezes são pessoas que já sofreram bastante, e também tem as pessoas que têm uma vasta experiência, uma vasta sabedoria mental e sabedoria das coisas da vida mesmo, são estudados e é morador de rua. Então muitas das vezes eu pensei, nossa, eu acho que compensa ser morador de rua. Quantas vezes eu já quis sair de casa, aproveitar algum compromisso que eu tinha e não querer mais voltar? Tudo por lembrar do passado. Eu não tô aqui culpando ninguém, mas tudo é fruto do que pessoas muitas das vezes falam, que pra pessoa que fala pode não parecer óbvio o que você fala, como hoje que eu escutei do meu esposo, ele só falar que eu pareço ser tapada. Eu fiquei imaginando o que ele não pensa mais sobre mim, né? Que eu devo ser isso, que eu devo ser aquilo. E aí fiquei me titulando também, me martirizando e falando, realmente eu sou uma tapada, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou uma dependente, eu não sirvo pra nada, eu não sirvo nem pra viver. Então, assim, muitas das vezes o que você fala, o que vocês falam, um adulto que fala, uma pessoa qualquer fala uma coisa que pra você não é óbvio. E pra você pode ser uma coisa boba. Que, ai, que bobagem, você se magoou por causa disso. Ah, mas você também tem muito disso. Tudo que eu falo aqui é porque eu já ouvi, ouço, vivo. E aí as pessoas têm muita ideia assim, ah, mas você também se magoou por tudo. Claro! Não é você que ouviu, e se fosse você? Você poderia não demonstrar que você ficou magoado, mas que ficaria, ficaria. A vida é assim, as pessoas se magoam. Mas porque é óbvio, o que você fala pode não ser óbvio. E o que você fala, você pode não ter realmente falado com o intuito de magoar, mas às vezes magoa, poxa. Às vezes magoa, às vezes o que você fala pra outra pessoa, pra você não é óbvio, pra outra pessoa é literalmente óbvio, tá escrito assim, o que você pensa, que você falou com maldade ou sem maldade. E eu não tô aqui falando especificadamente, foi do que meu esposo falou, não. Como eu falei, tem um pingo do passado
passado, eu falo do passado. Pais e mães esquecem que as suas falas de vocês e as atitudes de vocês magoam e forjam um adulto, forjam uma pessoa, forjam um adulto que muitas das vezes não vai ser bom para ele mesmo, não vai ser bom para quem tá do lado. Porque às vezes eu penso, eu sou uma negação e eu sou uma pessoa que nem meu esposo merecia ter eu do lado dele. Eu digo com toda sinceridade. E aí os pensamentos vão evoluindo, como eu falei. Quantas vezes eu já pensei em sumir, em virar morador de rua? Até chegou ao ponto da gente pensar em se matar. Quantas vezes eu já pensei em tirar minha própria vida? E aí não tira, aí o bicho, o mundo espiritual e a nossa própria mente também é tão suja que a gente ainda pensa, eu sou tão nada, eu não tenho coragem pra nada, que nem pra me matar eu tenho coragem. Eu já pensei isso, eu falei, eu sou tão corajosa, eu sou tão boa, eu presto tanto que nem pra tirar minha própria vida eu não tenho coragem, porque eu tenho medo da dor. Então assim, uma situação complicada, e você que tá vendo esse vídeo pode pensar, nossa, quanta bobagem, você precisa de um psicólogo, um psiquiatra, como eu já ouvi muito isso. E realmente, eu não tenho nada contra psicólogo, psiquiatra não, agora eu queria ter, se você quiser aí me ajudar, eu aceito, mas nem tudo se baseia em psiquiatra ou psicólogo, não. E eu uso a minha voz e eu tento falar sobre isso, que é já para alertar pessoas que querem ser pais ou são pais e o seu filho, sua filha ainda é criança, ainda tá em tempo de você mudar um pouquinho a sua criação com ele, dependendo do jeito que você cuida, né? Porque o que eu tô falando mais aqui é sobre coisas que você fala. Se você xinga seu filho, tenta mudar esse hábito feio de você xingar seu filho, sua filha. Tenta mudar. Se você bate nele por tudo, espanca ele por tudo, tenta mudar esse hábito feio, porque é um hábito feio e vai causar feridas, vai causar marcas. E o que pesa mais, as pessoas sempre falam, os mais velhos falam, e eu apenas com 26 anos mas tenho prova disso, que o que mais pesa é a palavra. Então se você tem esse hábito feio de falar coisas totalmente negativas, totalmente desconexas para uma criança, adolescente, perde esse hábito, pelo amor de Deus, de falar essas coisas, porque vai magoar, vai ferir, vai forjar um adulto que nem você mesma vai reconhecer. Você mãe, você pai, se suas palavras são só negação, só maldição sobre o seu filho, não precisa ser a maldição em si que eu amaldiçoo, não. Se você xinga seu filho, vagabundo, vagabunda, isso, aquilo, outro, são coisas que vai forjar um ser humano que nem você vai ter orgulho de quando esse ser humano crescer, criar asas, bater asas e voar. Ou que não voe e fique dentro da sua própria casa, você não vai se orgulhar, você vai se arrepender. Ou talvez não, vai culpar, vai dizer, mas não presta mesmo, mas se esquece. E não para pensar que talvez a sua atitude também tem um grande peso sobre esse ser humano que se tornou, sobre quem é esse ser humano. Porque que nem hoje em dia, sou uma jovem casada, como eu já falei, e tenho todos esses pensamentos, tenho esses altos e baixos, fruto de quê? Fruto de, sim, uma alta perseverança minha de vigiar e não tá visitando o passado e nem deixar o passado me visitar. Eu fui forjada assim. Não que eu não possa mudar e que eu não vá mudar. Eu espero muito um dia mudar por mim mesma e por quem está do meu lado, mas é isso que eu estou falando, ser humano, adulto, pai, mãe e qualquer outra pessoa que tenha uma autoridade sobre outra pessoa, pensa na forma que você trata essa pessoa, pelo amor de Deus, pensa no que você fala com essa pessoa e pensa também no que você permite que as outras pessoas falem, se tratando especialmente de filhos, pensa no que você fala, no que você faz e pensa também no que outras pessoas estão falando e fazendo com o seu filho ou para com o seu filho. Tudo conta, absolutamente tudo. Eu sofri não só em questão de criação de pai, mãe, mas também com irmãos, pessoas da redondeza, escola, nem se fala, que tem de pessoas mal formadas psicologicamente em tudo, porque em casa é uma negação a criação, vai pra escola, termina de completar a negação que a pessoa vai se tornar dia após dia, porque em escola o que você vive, ouve, é o cúmulo do absurdo. O que hoje o povo chama de bullying, mas é aquelas palavras que ainda tem quem defenda falar, mas isso é normal, a criança que não vive isso não viveu. Gente, você acha normal a criança viver dia após dia, indo pra escola e sendo apelidada, às vezes sendo xingada mesmo de palavrões a troco de nada? Há quem possa desacreditar, que diz, não sei o que, pra você ter ouvido isso, você mereceu. Eu já ouvi, pra quem não sabe, eu sou filha adotiva, e eu já ouvi muito, até do meu esposo, né, eu não tô falando mal dele, mas até mesmo dele, mas já ouvi de muitas pessoas, que se eu fosse tão boa assim, nem minha própria mãe biológica não teria me abandonado. E isso entra na gente, a gente fica pensando como realmente
pode ser verdade. Se eu realmente fosse boa, apesar de eu ter sido adotada, bebê ainda, isso pode ter sido porque eu fui uma bebê chorona e ninguém suporta uma bebê chorona, então eu fui chata, eu fui ruim ao ponto que minha mãe biológica não me aguentou. Não tô dizendo que foi isso, entendam, gente, o que eu tô pensando que minha mente fica pensando. Porque nem eu mesma adulta não suporto um bebê que fica gritando, chorando. Um exemplo hoje, a unidade que eu fui, que eu tinha uma consulta que não passei por ela, tinha um bebê lá, bebê não, uma criança que eu acho que tinha uns 3 anos, gritando descontrolavelmente, batia no rosto da mãe. Essa criança me fez ficar com dor de cabeça da molesta. Tô aqui, eu tô com dor de cabeça, mas foi fruto dessa criança que gritou lá. Aí depois misturou com o fato de eu ter ficado pensando tantas coisas e ter chorado. Se nem eu suporto uma criança chorando, quem me garante que não foi isso que fez minha própria mãe biológica me abandonar? Então realmente, se eu fosse uma pessoa boa, nem minha própria mãe tinha me abandonado. Isso é o que eu penso. Mas porque alguém já falou isso pra mim, que se ninguém nunca tivesse falado pra mim, eu nunca iria pensar sobre isso. Ah, por que minha mãe me abandonou? Será que é porque eu era ruim, feia? É algo que acontece ou aconteceu porque alguém já falou pra mim. Então prestem muita atenção no que vocês falam. Então por isso que eu falo pra você prestar atenção no que você fala, mas no que os outros falam também. Porque eu já sofri, eu já fui muito apelidada em casa, na escola. Eu já sofri muito em questão de próprios irmãos, parentes, primos, apelidar você, que nem eu tenho um defeito notório na minha boca, enfim, pra muitas pessoas podem não ser notório, pra mim é. Eu acho que justamente por esse fato. Na minha criancice, na minha adolescência, focaram muito nisso, me apelidando muito de boca disso, boca daquilo, né? Não vou nem falar, não nesse vídeo talvez, mas outro vídeo eu possa falar quais era, o que era que eu ouvia, o que é tanto que me machuca, que eu ainda visito esse passado, mas eu era muito apelidada, nossa. Por própria mãe, pros irmãos, o fato também de eu ser, só o fato de eu ser adotiva e ter tido que passar por um processo adotivo, demorou muito. Na verdade, eu só vim ter documento com 18 anos, pouco mais de 18 anos, e já quando eu tava casada com o Alexandre, casada assim, amaziada, aí eu vim tirar os documentos aqui em São Paulo, sendo que eu era da Bahia, e esse processo demorou muito. Eu não sei se foi descaso do advogado que era público, né? Então, às vezes eles praticam descaso, né? E a pessoa às vezes não tem ciência que pode correr atrás dos seus direitos. Falando assim, no caso da minha mãe, eu era uma criança, não tinha o que fazer, então eu tive que esperar, depender dos adultos. Então, eu levava muito o nome de que eu era indigente. O simples fato, as pessoas arrumam coisas pra zombar de você, mínimas, as mínimas coisas eles vai pegar pra zombar de você. Simples fato de eu não ter documento, eu levava muito o nome de indigente. Você não é ninguém, você não vai ser ninguém. E não era no tom de brincadeira, gente. Pode até parecer, mesmo contando, e a própria pessoa também que falou, as pessoas que falavam, pode dizer, ah, mas era brincadeira, ai, nossa, como se dói por tudo. Ainda lembra disso? Claro que eu lembro. Se isso foi uma coisa que me machucou na época, isso hoje em dia não pesa tanto, o fato de eu ser indigente. Eu sei que eu não sou indigente, eu tenho documento, eu tenho naturalidade, mesmo que não sejam os meus pais adotivos, eu não seja realmente natural deles, mas eu sei que eu tenho uma naturalidade, então eu sei que eu não sou indigente, isso não tem peso nenhum. As outras coisas é que pesam mais, falar sobre minha aparência, sobre o que eu sou, o que eu deixei de ser, o que eu fiz, ou deixei de fazer, mas só o simples fato de eu não ter documento, como eu levava o nome de indigente, que eu não ia ser ninguém, que eu era um lixo. Isso eu tô falando quando eu era criança, adolescente, 10, 11 anos, então tipo assim, você adulto, você aí, que talvez até viveu um pouquinho da mesma história que eu, ou não viveu, mas você acha isso normal? Você acha isso saudável? Você virar pra uma pessoa, chamar ela de lixo, de indigente, disso, daquilo, ficar apelidando a pessoa de cabo a rabo por causa do problema que ela tem ou deixa de ter? Eu não acho normal. Se você acha isso normal, eu aconselho você a se tratar, a procurar um psiquiatra, um psicólogo, assim como a maioria de vocês que acham tudo normal fala pra nós procurar, eu também aconselho você a procurar um psicólogo, um psiquiatra e se tratar. Se você acha certas coisas da vida algo normal, coisas que não é pra ser normal, xingamentos, apelidos, zombaria, gente, vamos ter respeito e aceitar as pessoas como elas são. Vamos parar com esse negócio de apelidar, sair apelidando, menosprezando, rejeitando a pessoa por uma simples diferença que ela tem. As pessoas são diferentes. Você tem que aceitar isso. Pra completar a história, não totalmente, mas porque o vídeo já tá extremamente longo, hoje em dia tem a área da saúde que pega muito. Aqui em Itanhaém, especificadamente, é muito negligenciada as pessoas. Não é só eu, tá, gente? Se eu fosse fazer uma entrevista, se eu desse a cara a tapa, se eu tivesse coragem, não fosse tão vergonhada pra parar a pessoa, abordar a pessoa, eu fosse fazer uma entrevista, e elas autorizassem também colocar depoimento, tô só cogitando aqui, pensando o que poderia fazer para ter prova, para mostrar o quão precário tá a saúde. Isso eu tô focando só na saúde daqui de Itanhaém. Se eu tivesse coragem, se as pessoas se disponibilizassem a falar um pouco sobre a saúde daqui, iria ter prova, como não é só eu. E eu não tô falando que é só eu que sou atingida pela saúde, mas o meu caso especificadamente é muito negligenciado. Bom, pelo menos pelos médicos que eu já passei. Aí tem essa para completar, eu me sinto muito de mãos atadas, não tô,
dor, né? Porque eu sei que eu tenho os meus direitos, mas me sinto muito, realmente, verdadeiramente tapada. Me sinto muito, sabe, uma pessoa que talvez não saiba lutar pelos seus direitos. Eu tento, né? Eu vou aproveitar essa deixa, esse desabafo, tentar postar esse vídeo e vai ser uma abertura para eu dar continuidade, falar mais sobre a saúde, falar de forma mais formal, educada, controlada, falar sobre a saúde daqui especificadamente em Itanhaém, falar sobre coisas que já aconteceu, sobre o que eu já fiz, deixei de fazer, o que eu recorri, a quem eu recorri, deixei de recorrer, se teve jeito, se não teve jeito. Vou aproveitar essa deixa, não hoje, mas nos próximos vídeos, talvez, vou falar sobre isso, quem sabe seja uma abertura em um meio que eu vá conseguir mudar um pouquinho essa situação, que seja para mim, que seja para outros ao meu redor, que seja para todo mundo, mas pelo menos lutar pela minha saúde, eu tenho que fazer isso e eu vou tentar fazer. Mas é isso, pessoal. Eu tinha mais coisas para falar, mas a gente acaba esquecendo ou também acaba passando aquela fúria do momento, porque eu fiquei muito chateado, fiquei muito triste, lembrei muito das coisas do passado, mas a maioria já foi embora. Aí se resume nisso, uma pessoa que visita muito o passado, se sente muito triste, porque eu não tenho ninguém, eu sou sozinha, eu não tenho ninguém para chamar de amiga, eu não tenho como amiga nem minha própria mãe. E assim, não tô falando da minha mãe que criou mesmo, minha mãe é adotiva, é uma pessoa que eu não conto com ela pra conversar, porque o mínimo que eu for falar com ela, uma pergunta que eu vou fazer pra ela, ela já me responde com 4 pedras na mão. Pergunta besta do dia a dia. Eu não tenho amigas, eu não tenho amigos, eu não tenho primos, sabe aquela comunhão bonita que existe, pessoas que têm primos, que é considerado como irmão, eu não tenho. Meu WhatsApp mesmo, se eu for fazer uma filmagem no meu WhatsApp, só vai ter lá o meu esposo, a minha mãe tá lá, porque sempre que é com lá mando mensagem pra saber se ela tá bem, devido aos problemas de saúde, mas é a mensagem normal, do cotidiano. Oi mãe, benção mãe, a senhora tá bem? Se ela responde que tá bem, eu falo que bom, se ela fala que não tá bem, eu falo desejo melhoras, mas não tem aquele bate-papo de mãe, não tem ligação de voz, não tem ligação de vídeo pra saber assim, você tá bem? Tanto da parte dela, como da minha, claro, da minha, eu ligava muito pra ela, mas eu percebi que quando eu ligava pra ela não tinha interesse em me atender, e quando me atendia, ela me ignorava, ela nem pra falar assim, filha, ou Esté, que ela não tem costume de me chamar de filha, ela me chama de Esté, chegou alguém, eu vou desligar, eu que tinha que falar, eu tô vendo que chegou a gente, mãe, então eu vou desligar, então devido a isso eu deixei de ligar pra ela, e até se ver também, faz anos que a gente não se vê, a última vez que eu vi ela, eu fui na Bahia pra visitar ela, também não foi bem recebida, aconteceu muitas coisas nessa época, eu ouvi também muitas coisas, ela também não veio me visitar, e ela até chegou a falar que, devido ao lugar que eu moro, a situação que eu vivo, ela chegou a falar pra mim que pra eu ver ela só se for em sonho. Na verdade, ela falou que nem em sonho eu vou ver ela. Então, tipo assim, é muitas coisas, né? Então eu não tenho mãe, não tenho pai, não tenho irmãos, não tenho primos. Aquela união bonita, sabe? Que tem de pessoas que têm primos que é que nem irmãos. Eu não tenho isso, eu não tenho amigos, não tenho vizinhos, não tenho ninguém. Se for fazer uma filmagem no meu WhatsApp, só vai ver que tem lá minha mãe, como eu falei, o Alexandre em primeiro lugar, é até fixado, por motivo que se precisar enviar uma mensagem urgente, aí já tá lá em cima, minha mãe, só, tem ninguém. E outros contatos, tipo, normal, de pessoas, tipo, que nem pra marcar consulta, contatos aleatórios, mas não de amigos, parentes e familiares, não. Não tem, eu juro pra você, pode parecer mentira. Ou não, né? Que tem de pessoas na face da terra, que não tem comunhão, não tem amigos, não tem familiar, e não é nem por falta de querer ter comunhão. Muitas das vezes a pessoa quer, porque que nem eu. Nossa, como eu queria ter comunhão com família, como eu queria ter família, como eu queria, assim, dizer, nossa, eu tenho uma mãe pra contar, eu tenho uma mãe que eu posso fazer uma pergunta e ela me responde, que eu posso pedir uma receita e ela me passa com todo o prazer do mundo. Não é o meu caso. Nossa, como eu queria ter um pai pra ligar pra ele, contar das minhas coisas, contar do meu marido, falar que ele é um homem exemplar. Não tenho. A última vez que liguei pro meu pai, ele atendeu o telefone e falou pra mim que não tinha filha. E aí até trocou de número pra eu não ligar novamente. E desde então nunca mais tentei ter o contato dele, nunca mais tentei nenhuma aproximação com ele. Eu tô falando dos pais adotivos. Os biológicos, eu não preciso nem falar, né, gente? Sou uma pessoa assim, sozinha. Pra completar, ainda moro num sítio, no meio do mato. Não mudaria se eu mudasse em cidade, eu não tô me queixando, porque eu não tenho coragem de sair, então se eu morasse em cidade, eu não mudaria nada. E eu gosto. Apesar da grande dificuldade, que eu sempre falo, a minha dificuldade aqui é porque eu não tenho uma moradia adequada, né? Tudo aberto, eu moro no barraco, não vem ao caso, mas enfim, isso é o que mais pega aqui dentro de casa. Mas o fato de eu estar morando em sítio, o fato de eu estar dentro dos matos, literalmente, não é algo ruim pra mim, eu gosto. Eu acho que aqui
aqui, eu até me permito ser quem eu realmente sou. Dia que eu quero chorar bastante, eu choro. Já teve dia de eu simplesmente querer gritar alto aqui e eu gritar. Já teve isso, já aconteceu. Meu esposo até chegou, falou, você gritou? Aconteceu alguma coisa, você gritou? Porque uma vizinha tinha falado que eu ouvi um grito bem alto. Foi eu que gritei. Simplesmente porque eu quis gritar pra aliviar a dor, a raiva, a tristeza que eu tava sentindo do dia. Eu tava sozinha aqui e gritei. E se precisar, eu grito de novo. E o mato me permite isso. Não vai fazer isso no meio da cidade, no centro, morando na rua. Não acontece nada, assim, de grave, mas não é bom, né? Agora no mato, não é bom também que tem vizinho, mas não imaginei também que o grito que eu dei a vizinha iria ouvir. Mas é porque é vizinho que fica, não faz nada, tipo assim, não faz nada, tipo assim, não escuta uma música, não escuta uma TV, aí escuta tudo que a pessoa fala ou faz. É claro que escutou eu gritar, mas não foi um grito também de abrir buraco no chão, não. Mas eu gritei. A natureza me permite isso, né? Me permite ficar sozinha, conversar sozinha, analisar a própria natureza e daí também escrever minhas reflexões, que o canal eu posto reflexões, vou continuar postando reflexões, mas como eu estava falando, para finalizar o vídeo, eu vou dar abertura e começar a postar vídeos também falando sobre temas importantes e também exclusivamente sobre Itanhaém, sobre a saúde de Itanhaém. E é isso aí. Se você se identificou com esse vídeo, gostou desse vídeo ou não gostou, curte ou descurte, dá like ou dislike e comenta, por favor, tá bom? Ficou extremamente longo esse vídeo, eu acredito, mas é um desabafo. É um vídeo que pode servir até simplesmente pra ficar guardado. Pode ninguém assistir, pode só eu assistir e o meu esposo. Os meus vídeos geralmente tem só minha visualização e a do meu esposo, ou tem um pouquinho mais, tipo 5, às vezes passa de 20, mas like, curtida, só tem a minha e do meu esposo. A gente dá, porque a gente fala, é bom que impulsiona, o YouTube vê que tem alguém assistindo e curtindo, mas o YouTube sabe que é a própria pessoa, né, sei lá. Mas enfim, a gente tá lá marcando presença. Tanto eu fiz isso no dele, quando ele começou, no começo no canal dele, que pra quem não sabe, meu esposo tem um canal que é Fazenda Rebanho Negro, só era eu e ele assistindo o canal dele, só era eu e ele inscrito no canal dele, e a mesma coisa no meu. Eu criei o meu primeiro, e sempre foi assim, ele foi inscrito no meu primeiro, ele sempre tava nos vídeos, assistindo, curtindo. A gente sabe que outras pessoas alcançam o canal, mas essas outras pessoas não dão like não. Eu sei que tem pessoas até conhecidas que vê o meu vídeo, mas não dão like não comenta não. Não vê um comentário de alguém conhecido falando, ô Esté, força aí, o sucesso. Não sei por qual motivo, mas enfim. Se você é uma pessoa totalmente desconhecida, eu quero dizer que apesar do meu jeito e apesar desse desabafo desse vídeo extremamente longo, eu sou uma pessoa boa. Eu acho que eu sou, né? Eu peço que você considere aí curtir o vídeo, comentar, fazer um comentário, seja lá de qualquer coisa e se inscrever no canal, tá bom? Grande beijo. Tchau.